No vídeo de hoje nós vamos ter três assuntos. Em primeiro lugar, vamos sair aqui do nosso Brasil e lá para os Estados Unidos, mas não para falar sobre a política deles. Será que é Donald Trump ou Biden, outras coisas assim? Vamos comentar sim sobre as últimas declarações e posicionamentos de um habitué aqui do nosso canal, o Elon Musk, a respeito do futuro da Tesla e dos carros elétricos. Parece que ele está preparando alguma coisa bem interessante lá para 2025. Vamos analisar essa questão. Depois eu vou tratar ainda, voltando para o Brasil, a respeito de uma nova ofensiva do Ministério do Trabalho, do ministro Luiz Marinho, no sentido de vincular aos sindicatos a autorização para várias categorias trabalharem final de semana no comércio e serviços do Brasil. E, finalmente, uma rápida analisada no primeiro indicador de inflação oficial do Brasil, não a inflação, mas a prévia da inflação oficial do Brasil, do IPCA 15, que fechou em 0,31% em janeiro e tem algumas coisas interessantes nesse percentual. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, para chegar aonde eu quero começar, eu vou ter que voltar um pouco ao passado. A data é 29 de junho de 2007. O que aconteceu nesse dia? Steve Jobs chamou para si toda a atenção da mídia global, fez um grande auê em cima do lançamento do novo telefone, ou do primeiro telefone da sua empresa Apple. O que era? Era um aparelho que, pasmem, não tinha teclado direto, era um teclado virtual, trabalhava inteiramente por touchscreen. Foi uma surpresa, muitas pessoas falaram, não, isso aí não vai dar certo, mas acabou sendo um lançamento muito bem sucedido e nós somos testemunhas hoje do que é a Apple e do que mudou a tecnologia. Celular parou de ser um telefone e virou um smartphone com vários outros aplicativos graças à genialidade empreendedora desse sujeito lamentavelmente já falecido. O que aconteceu logo depois? Algumas empresas, como vou citar a BlackBerry e até a Motorola, não acreditaram na durabilidade dessa nova tecnologia, se mantiveram de acordo com os padrões tradicionais e acabaram fechando. A Motorola voltou, mas sob outra titularidade alguns anos depois. Samsung, LG e outras coreanas viram naquilo futuro. E aí o que eles fizeram? Começaram a copiar. Não de forma tão indiscreta assim, mas um copiam sim. E passaram a lançar seus próprios telefones celulares, seus próprios smartphones, baseados nos conceitos criados por Steve Jobs e sua equipe no já mencionado iPhone. E aí começou uma corrida que dura até hoje. Uma fábrica cria uma inovação, outra vai atrás e supera. E essa é uma corrida que, pelo menos no curto e médio prazo, aparenta não ter fim. Só vai acabar provavelmente quando o conceito de smartphone virar obsoleto, e isso já existe algumas possibilidades nesse sentido, mas não é o tema do nosso vídeo. O tema é o seguinte: quando um inovador sai na frente, outras pessoas, aproveitando essa onda, tentam copiar ou replicar a ideia, não sei muito qual é a diferença entre um termo ou outro, para ganhar espaço nesse mundo competitivo. E com os carros elétricos aconteceu a mesma coisa. Na verdade, esse tipo de veículo, esse tipo de propulsão não é novidade. Final do século XIX, início do século XX, os primeiros veículos tinham vários com propulsão elétrica, mas não deu certo, prevaleceu naquele momento, como até agora, os de combustão interna. Mas quando Elon Musk assumiu uma nascente Tesla e virou até o fundador da empresa, ou refundador da empresa, chamem como quiser, ele colocou dentro dessa companhia todo o seu espírito inovador, lançando carros que eram novidades, eram fontes de cobiça para muitas pessoas e ainda é. O que aconteceu? Passado alguns anos, essa tecnologia foi dominada pela Tesla e, evidentemente, quando viram que o negócio começou a dar dinheiro, outras empresas, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, olharam para aquilo, opa, esse negócio dá grana, a gente precisa aprender sobre esse treco. E aí foram buscar o conhecimento, como produzir carros elétricos competentes e competitivos com o padrão Tesla, que é o padrão, é o paradigma. E aí até que no Brasil está pipocando muitas indústrias chinesas que estão trabalhando nesse mercado. A mais famosa, que está entrando com toda a força aqui no nosso país, é a BYD, que inclusive vai ocupar, ou já ocupa, o parque industrial lá na Bahia, que era da Ford até alguns anos atrás. E aí o que acontece? Os chineses são especializados em customização, conseguem
produzir com grande produtividade a menores custos e são uma fonte preocupante de concorrência para qualquer indústria do mundo, e a Tesla evidentemente está dentro desse escopo. Resultado, a BYD, provavelmente esse mês ou mês que vem, vai se tornar, ainda não é, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, desbancando os vários anos que a Tesla guardou esse posto, mas que continua sendo a empresa automobilística mais valiosa do mundo. E aí, o que o Elon Musk diz a respeito disso? Nada mais, nada menos do que a pura, nua e crua verdade, o que fez com que as ações da empresa, da Tesla, se desvalorizassem 12% após tais declarações e um resultado de vendas não tão satisfatório como nos semestres ou trimestres anteriores. Isso é normal. E o que o Elon Musk disse? Qual foi a verdade que ele disse que assustou muita gente? Ele apenas confirmou que as vendas, o crescimento das vendas, iria desacelerar em 2024. Nada mais, nada menos do que o óbvio, que em tese todo mundo que trafega, todo mundo que circula nesse meio automobilístico já imaginava que iria acontecer. Mas porque ele é o dono da empresa, não está vendendo peixe, não está vendendo aquele sucesso da esperança, está vendendo realidade, as ações caíram. E a Bolsa de Valores, como nós sabemos, é uma coisa muito nervosa, não necessariamente racional no curto prazo, entrou nessa onda. Só que, nas declarações dele, ele coloca uma coisa importantíssima. Se eu tivesse um dinheirinho sobrando, até pensaria seriamente em investir na Tesla. Não só por causa dessa queda de ações, dizem que se compra na baixa e se vende na alta, mas porque eu imagino que essa empresa vai lançar alguma coisa muito, mas muito inovadora de novo lá em 2025, ano que vem. O que ele falou? Além de dizer que o crescimento das vendas em 2024 vai ser menor, a Tesla está se concentrando em um veículo elétrico de próxima geração a ser produzido na fábrica do Texas, já no segundo semestre de 2025. O que significa isso, gente? Segunda geração é uma mudança brutal de tecnologia. Vamos lembrar das internets 1G, 2G, 3G, agora estamos na 5G preparando a 6G. Não aumentou de monte a velocidade, a redução de latência, a satisfação do consumidor desse tipo de internet? Pois é, uma nova geração de carros elétricos vindo do Elon Musk provavelmente vai ser uma mudança de paradigmas. O que ele faz? Nada mais, nada menos do que a inteligência aplicada há décadas atrás, ou 2007, por Steve Jobs, relembrando ele. Ele lançou o iPhone, as empresas foram atrás. Lógico que ainda compete em Samsung, LG e outras competem com o iPhone, porém, depois de algum tempo, ele viu que essa tecnologia estava começando a ser dominada, lançou um novo produto para impulsionar a atividade da empresa. Qual foi? Os tablets, que inicialmente não tiveram muito crédito, mas passaram também a ser parte do dia a dia de várias pessoas. E assim por diante. E hoje a Apple é a empresa mais valiosa do mundo ainda. Parece que a Microsoft está atrás, pode ultrapassar nos próximos meses. Mas sim, a Apple foi a primeira empresa na história do nosso planeta a atingir um valor de mercado superior a 2 trilhões de dólares. E a Tesla provavelmente vai chegar lá. Assim como o Elon Musk primeiro lançou o iPhone e alguns anos depois, para dar mais impulsão das vendas da empresa, lançou o tablet, muito provavelmente essa segunda geração de carros elétricos protagonizada pelo Elon Musk, vai ser muito diferente da primeira, vai mudar os paradigmas. Essas empresas que hoje competem com a geração 1 da Tesla vão ficar alguns anos atrás buscando copiar ou replicar as novas tecnologias, e nesse momento de 2 ou 3 anos, talvez um pouco menos até, a empresa norte-americana vai voar em céu de brigadeiro. E é assim que funciona o mundo atual, gente, a competitividade. Um produto é lançado, ele não tem mais lá muito tempo de tranquilidade de ser único no mercado. Outras empresas com condições tecnológicas de criar uma coisa similar ou de copiar vão atrás, mas isso tem algum tempo, tem uma curva que a gente chama de aprendizado. E esse aprendizado demora alguns meses ou anos, e muito provavelmente o que vai acontecer a partir do segundo semestre de 2025 vai ser especialmente inovador em termos de carro elétrico. Eu confio nas palavras do Elon Musk quando ele diz: vendas em 2024
vão desacelerar. Até acho que ele foi modesto, devem cair pela própria declaração dele. Mas ele está guardando clientela lá para o ano que vem. Isso é uma pessoa de visão. Acho que é isso, mas posso estar incorrendo em um grande erro, mas acho isso pouco provável. Gente, vamos prestar atenção nisso e eu recomendo para cada um de vocês, se quiser comprar um carro elétrico, vamos esperar mais um pouquinho, não compre esse ano, porque com o lançamento dessa segunda geração, as novidades que devem ocorrer, provavelmente em termos de durabilidade de bateria, devem ser avanços fundamentais, e eu não quero nenhum dos espectadores do Fora de Curva chupando o dedo ao comprar uma coisa que vai ficar logo defasada. Vão aguardar um pouquinho para trocar o seu Calhambeque por um carro elétrico? Eu preferiria nesse momento pelo menos alguma coisa híbrida. E agora o segundo assunto do vídeo de hoje, que não é uma coisa tão legal assim, mas tem que ser comentada, tem que partir esse alerta antes que seja tarde demais. Mas para começar, um dado lateral. Sabe quantos trabalhadores do Brasil são filiados aos seus respectivos sindicatos de base? Segundo dado de 2022, apenas 9,2%. Seria em torno de 9 milhões frente ao universo de 99,6 milhões de trabalhadores naquele 2022, no ano retrasado, portanto. O que quer dizer isso? Quer dizer, em primeiro lugar, que os sindicatos realmente não atraem a confiança dos trabalhadores para representá-los. Só que no Ministério do Trabalho do Governo Federal, o ministro Luiz Marinho pensa diferente. Não é que ele pensa diferente. Ele quer impor a sindicalização para os trabalhadores brasileiros, o que é realmente, a meu ver, pelo menos, um assinte, um atentado às decisões individuais. Por que eu estou falando isso? Especialmente os que têm empresa, vão lembrar que lá em novembro do ano passado, o próprio Luiz Marinho tentou disciplinar a questão de trabalho de final de semana por portaria, nem passou pelo Congresso Nacional. O que ele queria fazer? Queria simplesmente que esse trabalho de domingos e feriados, sendo mais exato, fosse vinculado a uma aprovação por convenção coletiva envolvendo a classe patronal e o Sindicato dos Trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores não são vinculados ou não querem se vincular, pelo menos 91% deles, a esses sindicatos porque, evidentemente, não prestam um serviço que lhes satisfaçam. Mas Luiz Marinho está insistindo nessa tecla. Naquele momento, essa portaria, mediante muita pressão, foi revogada por ordem do presidente da República, Luiz Inácio da Silva. Voltaram atrás, mas agora a carga está vindo novamente. Segundo o ministro, foi feito nesse meio tempo diversas negociações entre patrões, empregados e seus órgãos de representação, criando-se em torno de 200 categorias de exceção. O resto, sim, vai ter que pedir pinico para o sindicato, vai ter que fazer acordo sindical para poder trabalhar nos domingos e feriados. De novo, isso não deixa de ser um absurdo. O sindicato aqui no Brasil não tem força. Eles estão querendo criar uma força artificial para um grupo de pessoas que quer representar os trabalhadores, mas não tem a concordância desses trabalhadores para serem representados por eles. Já viram que absurdo? É um princípio ditatorial. É a concentração de poder em pares políticos, nada mais, nada menos que isso, e tal situação, muito provavelmente, para não dizer certamente, se vingar, espero que não vingue, vai prejudicar muito a economia brasileira, porque várias empresas não vão querer esse acordo, vão deixar de funcionar nos domingos e feriados, e isso sim compromete a empregabilidade do país. Ou seja, para prestigiar sindicatos, para dar força política para os sindicatos, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está arriscando reduzir o nível de emprego aqui do Brasil. Pode isso? Atualmente pode, mas não deveria poder, especialmente porque foi feita uma reforma trabalhista no período Temer, aprovada pelo Congresso, e simplesmente uma portaria não pode desfazer tudo isso que foi feito por força da votação da maioria da Câmara e do Senado. É um absurdo isso, espero que ainda seja revertido, mas fico alerta antes que qualquer um seja pego de surpresa.
E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos tratar sobre a inflação brasileira de janeiro. Mas antes disso, é claro, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, depois de assisti-lo todo, é claro. E também para as pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. E para todo mundo também, deixe um comentáriozinho ali, porque isso ajuda muito a difusão do Fora de Curva pelo YouTube. Eu estou precisando muito disso, gente. Então, o que nós vamos falar agora? Inflação de janeiro. O IBGE divulgou hoje o IPCA 15, que mede a variação dos preços aqui no país entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro. O resultado foi algo bem moderado, como eu imaginava no comentário que eu fiz a esse respeito, no quadro que vem por aí de segunda-feira. Uma inflação moderada ficou na ordem de 0,31%, como foi antecipado também, pautada, pressionada pela alta do preço dos alimentos, especialmente aqueles de ciclo curto, ainda em função das instabilidades climáticas, especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste aqui do Brasil. Em termos gerais, esse percentual 0,31% fica no limite da tolerância para uma inflação razoável. Eu sempre digo, passou de 0,35%, começa a preocupar. Como eu falei, as principais pressões vieram do setor de alimentação e bebidas, especialmente no ramo de tubérculos, raízes, legumes, 12%, 12,08% para ser exato, seguido de longe por cereais, leguminosas e oleaginosas, 7,12%, frutas, 5,45% e verduras, 3,99%. Os outros itens alimentícios cresceram, mas não tanto. Carnes, que é uma coisa importante para todos nós, houve uma alta de 0,94%, aves e ovos 1,59%. Nos outros itens, que ocorreu? A habitação registrou uma alta de 0,33%, pelo aumento médio do preço dos aluguéis de 0,64% no período. Depois, artigos de residência, inflaçãozinha pequena de 0,26%, bombando um pouco mais os serviços de manutenção, que foi 1,02%, isso eu já expliquei, arrefecimento das vendas, as pessoas estão preferindo reparar os seus equipamentos antigos a comprar novos, então o serviço, esse tipo de serviço, tende a aumentar de preço. No ramo do vestuário, uma alta de 0,22%. A surpresa não foi tão surpresa assim, setor de transportes, deflação de 1,13%. Isso não foi em função do preço dos combustíveis, um pouquinho foi, mas a queda média do preço dos combustíveis no Brasil ficou em 0,63%, mas sim na questão do transporte público, onde se insere passagens aéreas, vamos lembrar, que tiveram grandes altas, grandes inflações nos 3 meses anteriores. Estou falando de outubro, novembro e dezembro. Agora, em janeiro, recuou 0,63%. Talvez isso esteja relacionado com a crise que está assolando especialmente a empresa Gol, que entrou em liquidação nos Estados Unidos, deve entrar aqui no Brasil também. Ou seja, as aéreas, mesmo cobrando muito caro pelas suas passagens, com serviços cada vez pior. Antes da pandemia, nós recebíamos refeições ou um bom lanche no avião. Agora, pelo menos a TAM está nos presenteando com ou um pacotinho de pipoca ou de biscoito de polvilho de 8 ou 9 gramas. Pode isso? Vai encher a barriga de quem com esse negócio aí? Mas continuando, gente, as aéreas do Brasil, elas sofrem de problemas cíclicos. Pode ver que nenhuma das grandes sobreviveu muitos anos depois de tornar grande. Já foi Varig, VASP, Transbrasil. Agora, pelo jeito, a Gol está indo pelo mesmo caminho, apesar do oligopólio do setor aéreo aqui no país. Provavelmente, esse problema que tem de custos está relacionado à elevada carga fiscal do setor. E quase finalizando o item de saúde e cuidados pessoais, alta de 0,56%, com destaque para a alta de novo dos planos de saúde. 0,77%, mesmo percentual que do IPCA 15 do mês passado, ou seja, está sim havendo, como não é surpresa, elevação acima da média inflacionária dos planos de saúde. Isso vem acontecendo todos os anos. Não sei se eles estão incorporando nos planos novas terapias obrigatórias, mas a inflação desse setor, eu até posso fazer um estudo específico sobre a saúde, se alguém pedir nos comentários, é bem maior historicamente do que a alta geral dos preços aqui no Brasil. Finalmente, despesas pessoais aumentou 0,56%,
Com destaque para o cigarro, para o fumo, charutos, mas é mais cigarro mesmo. Educação, 0,39% de alta, especialmente pressionado pelo aumento do preço dos livros, já que janeiro é o período de aquisição de material escolar, 4,18%. Cursos diversos aumentaram 0,29%, normal, e os regulares, que é ensino fundamental, ensino médio e faculdades, por enquanto ficaram em 0%. O talagaço deve vir em fevereiro, quando começa o pagamento das primeiras mensalidades referentes ao ciclo educacional de 2024. Finalmente, setor de comunicação envolvendo internet, celulares, outras cositas mais, teve uma pequena deflação, quase estabilidade de 0,03%. De uma forma geral, essa antecipação da inflação de janeiro desse ano está dentro dos parâmetros, está dentro das expectativas que nós havíamos colocado, como já falei, no quadro que vem por aí de segunda-feira. Tem que se preocupar com esse item, com a inflação brasileira, mas a partir de maio, junho, e especialmente a partir do final do ano, início de 2025, quando Roberto Campos Neto vai ser sacado fora da presidência do Banco Central e o próximo indicado vai estar par e passo, vai estar em plena concordância com a política econômica do governo atual, que não vê de uma maneira muito ortodoxa assim aquela ideia que aumento da emissão monetária significa inflação. Para eles a coisa não é bem assim, não sei direito como é que é, mas uma coisa é certa: se aumenta a circulação de dinheiro na economia, como eles pretendem fazer, eventualmente até para substituir a frustração da arrecadação tributária, a inflação vai vir a galope sim. Gente, os assuntos de hoje eram esses, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando de novo, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal e de um comentáriozinho, nem que seja um ok, um oi, tudo bem, ou algum xingamento sobre algo que vocês não concordam, tudo é muito bem-vindo, evidentemente com educação e nada daqueles ranços que até uma inscrita nos seus comentários fala que são apaixonite pelos políticos de estimação. Isso eu dispenso, nem respondo mais. Gente, então vamos encerrando, já que a sexta-feira deixo meus votos de um excelente final de semana para cada um de vocês. Amanhã tem resumão semanal. Deixo meu até breve também. Um forte abraço. Tchau, gente.